Olá! Na hora da leitura de hoje, lerei o livro Tem um Cabelo na Minha Terra, uma história de minhoca, escrita por Gary Larson e publicado pela Companhia das Letrinhas. Tem um cabelo na minha terra. Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada no solo fértil, próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Terra. Estavam começando a comer quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu tudo o que tinha na boca e berrou: "Tem um cabelo na minha terra! Tem um cabelo na minha terra!" E era verdade. Lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. No começo, o minhoquinho ficou horrorizado, mas logo em seguida ficou simplesmente furioso. "Detesto ser minhoca!" guinchava, e seu corpo minúsculo tremia inteiro. "Estamos debaixo de todo mundo, somos o último escalão da cadeia alimentar, comida de passarinho, isca para a pescaria. Que vida é essa? Me digam! Nunca saímos para nadar, para acampar, para uma caminhada, nada. Que droga! Só vamos para a superfície da terra quando a água da chuva inunda nossa casa e nos obriga a sair. A única coisa que a gente faz é se arrastar de um lado para o outro nessa terra idiota. Ah, e além do mais, eu já ia esquecendo, comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar, terra, terra, terra. E agora ainda por cima, vejam só, aparece um cabelo na minha terra? O insulto final. Não aguento mais. Detesto ser minhoca." O minhoquinho se recostou na cadeira. Estava exausto com a explosão. Mamãe Minhoca, preocupada, olhou para o filho emburrado e depois para o papai Minhoco. Sempre tinha se esforçado para fazer da casa deles o lugar mais alegre possível. Chegava ao ponto de pôr talheres à mesa, embora nenhum deles tivesse braços. E agora, papai Minhoco, que era um invertebrado altivo, um membro culto dos Animelida Pelinium, mesmo tendo um cérebro pequeno e rudimentar, olhava furioso para o filho, que via como um ingrato e ignorante. Bem, disse, interrompendo o silêncio incômodo. "Vamos ver se entendi. Quer dizer que a terra de sua mãe não é boa o bastante para você e que ainda por cima você acha que a vida de minhoca não é lá grande coisa? É isso?" Um brilho estranho iluminou os olhos do papai Minhoco. "Meu filho, acho que está na hora de eu lhe contar uma história." O minhoquinho sorriu com sarcasmo e respondeu: "Se for aquela sobre as minhocas adolescentes e o pescador de trutas malucos, já ouvi um gazilhão de vezes." Não, respondeu calmamente o papai Minhoco. "Não é aquela. Mas aquela é muito boa. Essa história é diferente. Essa tem final feliz." Posso imaginar. Mamãe Minhoca ficou entusiasmada. "Vamos ouvir a história do papai e depois, quem sabe, comemos uma terra gostosa, geladinha de sobremesa." E assim, papai Minhoco pigarreou para limpar a longa e primitiva faringe, deu uma baforada no seu cachimbo cheio de terra e começou a história. Era uma vez uma linda donzela que vivia numa floresta não muito distante daqui. O nome dela era Benedita. Benedita se encantava com a magia da natureza, com o esplendor de tantos animais, de tantas plantas. Numa adorável manhã de primavera, Benedita resolveu fazer um passeio com sua trilha preferida na floresta. "Que coisas sensacionais será que verei hoje?" pensou. Dizer que ela parecia uma tênia numa almôndega, de tão entusiasmada.
seus primeiros passos, Benedita respirou fundo e encheu os pulmões de ar puro. Ah, obrigada, árvores e todas as outras plantas, exclamou. Obrigada por tornarem o ar tão limpo, tão estimulante. Bem, qualquer minhoca de meio glânglio sabe que as plantas fazem um pouco mais do que tornar o ar limpo e estimulante, que elas tornam o ar ar. Todas as moléculas de oxigênio da atmosfera terrestre só existem porque uma planta as fez. E na última vez que conferi, os vivos têm um fraco por oxigênio. Ora, até os mortos precisam dele, pois sem ele ficariam muito mais tempo por aqui, dando nos nervos de todo mundo. Humanos, guia de campo. Daí a pouco, Benedita encontrou uma família de esquilos, que chegaram ao salto, sem medo, querendo comida. Num instante, Benedita colheu um punhado de bolotas numa árvore, que estava próxima, e deu a eles dizendo, vocês são tão lindinhos. Na verdade, aquelas criaturas fofas eram lindinhas, mas tiranas. É que Benedita estava alimentando aqueles esquilos cinzentos, uma espécie grande e agressiva, introduzida pouco antes naquela floresta, que estava tomando o território dos esquilos vermelhos nativos, uma espécie menor e mais tímida. Todos os esquilos são roedores, mas na hora e no lugar errado, alguns deles são ratos. Depois da curva, a floresta se abria para uma relva cheia de flores silvestres, que ia até onde a vista alcançava. Nossa! Exclamou Benedita, siderada. Estou olhando para uma pintura. Oh, mãe natureza, que grande artista você é! Na realidade, Benedita estava olhando para uma guerra campal reprodutiva, utilizando cores vibrantes, néctar, mimetismo, enganação e todo tipo de tramóia que tivessem nas folhas. Aquelas sereias florais competiam umas com as outras pela atenção dos insetos polinizadores. Num campo florido vale tudo em matéria de insetos e de guerra. Joaninhas machos anônimos. Um pouco mais adiante, Benedita por acaso olhou para baixo e viu uma fileira de formigas cruzando a trilha. Ah! Sorriu vendo a intensidade de ovos que elas carregavam. Até as criaturas mais minúsculas cuidam bem de seus filhinhos. Que coisa enternecedora! Enternecedora? Bem, como costumava dizer vovô Minhoco, tão enternecedor quanto um ninho de filhotes de tordo. Aquelas eram formigas amazonas, uma espécie que, apesar do nome, vive em vários lugares do mundo. Sua especialidade é escravizar outras espécies. E Benedita estava vendo um pelotão de ataque que voltava para casa com suas vítimas. A trilha foi se alargando e as árvores rareando. Benedita ouviu um barulho de trovão. Olhou para ver o que era e viu um caminhão conhecido se aproximando. Na mesma hora, reconheceu o personagem rudemente bonitão que estava no volante com as bochechas rosadas. Oi, lenhador Zé! Disse acenando muito feliz e animada, pois sabia que aquele era um homem amável, sorridente e de bom coração. Bem, por mais amável e sorridente, de bom coração e rosadinho que ele fosse, essa última característica talvez resultasse dos capilares dilatados da camada dérmica da sua pele, o lenhador Zé, na verdade, era apenas um sujeito bem comum, pouco instruído, fazendo o único trabalho que sabia fazer, cortar árvores antigas, que já erguiam suas ramagens bem antes da chegada dos primitivos vermes intestinais, trazidos pelos puritanos ingleses. Nesse momento, Benedita ouviu um som mágico vindo do alto da ramagem. Oh! Exclamou para o céu. Ouçam só as canções dessas aves tão felizes. Bem, se aquelas aves eram felizes, quero que os deuses do jardim me rachem ao meio como uma pá enferrujada. As aves cantam para se comunicar.
E o que elas estavam comunicando era basicamente um conjunto de insultos, advertências e ameaças a membros de sua própria espécie. Na realidade, os passarinhos bebês aprendem com os pais que não devem sorrir, porque senão o bico racha. Tu falou o quê? O que tu falou? Dá o fora daqui! Quer saber? Essa história é para passarinho. Rompeu de repente o minhoquinho. Linda donzela passeia na floresta. Ora, francamente, estou morrendo de curiosidade. Já que você acha que tem obrigação de me contar uma história, por que não acha uma mais interessante? Por exemplo, Dona Mosca do Esterco no País das Maravilhas. Isso é que é história. Estou contando essa história, disse papai minhoco um tanto irritado. Por isso, enfia um anzol nessa sua boca malcriada e me deixe acabar. Onde eu estava mesmo? Ah, já sei. Ao longe, Benedita percebeu uma movimentação na outra extremidade da pradaria. Veadinhos! Exclamou toda feliz. Viu como eles corriam um atrás do outro, se divertindo, enquanto a mãe pastava. E aproveitem suas brincadeiras inocentes enquanto podem, pois daqui a pouco vocês crescem e vão ter que dizer adeus a essas piruetas descuidadas. Brincadeirinhas inocentes? Piruetas descuidadas? Pois sim. Quando animais jovens brincam, estão literalmente ficando mais espertos, pois neurônios adicionais se formam em seus cérebros. E lógico, veados mais espertos têm mais chance de sobrevivência do que veados mais trouxas. Sabem, quando a mãe do Bambi era pequena, brincou pouco. Viram o que aconteceu com ela. Adiante, depois da curva, a trilha passava junto de um laguinho encantador, e Benedita bateu palmas de felicidade ao ver um animal cascudo avançando devagar bem na frente dela. Senhor Tartarugo! Guinchou animadíssima. Pegou do chão o réptil apavorado. Depois, com um sorriso simpático, falou: O que o senhor está fazendo fora d'água? Acho que vou mandar o senhor de volta para casa. Benedita tomou o impulso e arremessou o animal em pânico para o meio do brejo, onde ele caiu fazendo cataplum, para a grande satisfação de Benedita. Pois bem, infelizmente, de tartaruga o senhor tartarugo não tinha nada, pois era um cágado. E enquanto as tartarugas são bem equipadas para a vida aquática, seus primos terrestres nunca desenvolveram o nado cachorrinho. Por desgraça, o pequeno réptil foi ao fundo, onde na mesma hora se afogou. E o que é pior, sabe-se lá quantos de nossos queridos parasitas foram a pique com o navio. Enquanto o centro do lago borbulhava, o olhar de Benedita foi atraído por grandes insetos coloridos voando logo acima da superfície. Libélulas! Festejou. Oh, vejam como dançam no ar. Parecem bailarinas aladas. Bailarinas aladas? Assassinas aladas, vestindo tutu. Isso sim. As libélulas são predadoras eficientes. E se suas graciosas acrobacias aéreas têm algo a ver com dança, então eu sou um tio de um macaco marinho. Benedita achou que estava vendo alguma coisa se mexer no meio da grama alta, junto de seus pés. Com muita graça, ajoelhou-se e quase pôs a mão numa lesminha que ia passando. Enojada, recuou e disse: Fique longe de mim, coisinha gosmenta! Depois, ao ver o verdadeiro objeto de seu desejo, jogou-se para a frente e agarrou o troféu. Alô, senhor sapo! Falou rindo. Devo dar-lhe um beijo para ver se o senhor vira príncipe? Foi muita sorte de Benedita não beijar aquele bichinho, pois o senhor sapo, que ela estava segurando, como quase todos os sapos e algumas rãs, tinha na pele uma toxina fortíssima, às vezes letal. Por outro lado, a gosma da lesma, na verdade, era inofensiva, mesmo sendo um pouco eca.
Não é recomendável beijar seres de outras espécies, filho. Mas, se for necessário, prefira sempre um gastrópode a um anfíbio. Lucas da Silva! Exclamou mamãe Minhoca de repente. O quê? Perguntou papai Minhoco ao ter sua história interrompida pela segunda vez. Lucas da Silva! Repetiu sua mulher. Fui ao meu baile de formatura com um lesma chamado Lucas da Silva. E a gosma do Lucas talvez fosse inofensiva, meu bem, mas estragou a minha noite. A festa ainda não tinha acabado e eu já estava lamentando não ter levado um saleiro. Ai, meu Deus. Ué, por que você foi gostar do papai? Quis saber o minhoquinho. Ele também é gosmento, não é? Não, não exatamente, respondeu a mamãe minhoca. Seu pai sempre esteve mais para que eu chamaria de grudento. Será que eu posso prosseguir? Berrou o papai minhoco. Isso se vocês dois já tiverem terminado de discutir a viscosidade do meu muco. Benedita largou o sapo e seguiu seu caminho. Logo à frente, a trilha conduziu até a margem de um riozinho, onde ela viu uma pequena coisa absolutamente incrível. Grandes peixes de nariz curvo nadavam, rio acima com as escamas vermelhas cintilando ao sol. Salmões, disse ela exultante. Aposto que estão procurando seus locais de desova. Bem, tecnicamente falando, os salmões não estão em busca de locais de desova. Estavam sentindo seu cheiro. Quando os salmões saem do ovo, levam o cheiro de casa impregnado no cérebro para sempre. E mesmo que passem anos nadando o oceano afora, seus fantásticos narizes um dia os levarão de volta ao mesmíssimo lugar onde suas vidas começaram. Bem, nós, minhocas, também temos nosso pequeno milagre no capítulo reprodução. Cada uma de nós possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Mas essa história eu lhe conto quando você estiver um pouquinho mais comprido, filho. Benedita chegou a um lugar cheio de árvores enormes. A floresta foi ficando cada vez mais escura. Benedita teve a sensação de estar sendo observada. Ergueu os olhos para uma árvore próxima. Que susto! Viu um par de olhos grandes e sinistros olhando fixamente para ela. Oh, estou reconhecendo o senhor, senhor coruja! E riu. Quantos vagalumes! Exclamou maravilhada. Quando um grupo desses pequenos insetos começou a voar em torno dela, eles são fadas da noite, encantam a floresta com suas luzinhas mágicas. Ha! A boba da Benedita nem se dera conta de que fora iludida por um dos truques mais batidos de livro da natureza. O velho, só um animal medonho de olhos imensos, isso porque o senhor corujo, na verdade, era uma mariposa real, um inseto que utiliza as grandes manchas das suas asas para imitar animais muito mais assustadores. Uma vez, uma delas quase me matou de pavor. Quanto aos vagalumes, estavam utilizando um processo químico frio para produzir luz e atrair parceiros potenciais. Bonito, é verdade. Mas se alguém achar que eles são mágicos, tem um terreninho na lua para vender a este alguém. Logo depois, nossa donzela viu uma coisa que a entristeceu demais. Uma árvore enorme da idade da própria floresta estava caída no chão. Ah, que pena, disse Benedita, e pôs a mão no gigante abatido. Que tragédia, que desperdício. Pobrezinha de você, linda árvore. Bom, para falar a verdade, o destino daquela árvore estava bem longe de ser um desperdício. Árvores como ela são fundamentais para a renovação da vegetação e a sobrevivência de toda a floresta. Na realidade, talvez uma árvore caída esteja mais viva do que outra que não caiu. Tantos são os organismos que vivem em sua massa. Um verme famoso um dia escreveu: acho que jamais verei poeta mais belo, uma boa carcaça que árvore apodrecendo. De repente,
Benedita encontrou um filhote de passarinho caído no chão, indefeso. Com todo cuidado, recolheu o bichinho assustado e procurou um ninho nos galhos mais altos de uma árvore próxima. Coitado de você, murmurou. O que aconteceu? Caiu de sua casinha? Não se preocupe, vou levar você para sua mamãe. Benedita subiu na árvore, olhou para dentro do ninho. Pronto, disse. Acomodou o filhote trêmulo ao lado do irmão. Os dois bebês estão juntos de novo. Mas não por muito tempo. Assim que Benedita virou as costas, o filhote foi jogado de volta para o chão. Acontece que ela tinha recolhido um filhote de águia dourada, espécie em que o filhote mais forte garante a própria sobrevivência, aplicando o tradicional empurrãozinho nos irmãos e irmãs menores. Benedita subiu até o alto da árvore. A vista era linda, mas uma parte da floresta estava sendo destruída por um incêndio. Felizmente, se alastrava para outra direção. Ela se desesperou. Quanto sofrimento, quantas vidas perdidas. Alguém tem que tentar apagar esse fogo. Do ponto de vista da natureza, o que alguém devia fazer era ir cuidar da própria vida. As árvores grandes e saudáveis não queimam facilmente, a não ser que as chamas sejam abastecidas por grande quantidade de galhos quebrados e gravetos. Incêndios ocasionais, se certos vertebrados bípedes não ficassem se metendo, fazem bem à floresta, porque evitam que esse perigoso material inflamável se acumule. Mas, meu amigo, se ele chega a se acumular, abre o olho, se não quiser acabar torrado. Mas o abatimento de Benedita durou pouco. Está na hora de voltar para casa, pensou. E cantarolando uma musiquinha animada, achou que era uma menina de sorte por morar na floresta, tão perto da natureza. As coisas que havia visto. Nesse momento, sem o menor aviso, Benedita deu de cara com uma coisa que não queria ver. Uma cena que gelou seu sangue. Berrou. E preso entre os anéis da cobra, sendo lentamente sufocado, havia um camundongo pequeno e indefeso. O pobre animal, a ponto de falecer, emitia guinchos débeis, e seus olhos amedrontados pareceram encontrar os de Benedita no último lampejo de esperança. Benedita não perdeu tempo. Com o bastão que estava ali perto, começou a bater no réptil. Tome essa, bicho horroroso! Ponk, mais essa! Ponk, mais uma! Ponk, ponk! Em pouco tempo, a cobra estava morta, e muito bem morta. Ofegante, Benedita se inclinou delicadamente e retirou o camundongo desmaiado de entre os anéis da cobra, inerte. Neste momento, diante dos olhos da linda donzela, deu-se um milagre. O ratinho se mexeu. Estava vivo. Um minuto depois, ainda tonto, se ergueu sobre as patinhas, olhou para Benedita, agitou o nariz. Benedita sorriu, enquanto segurava o ratinho com uma das mãos e com a outra enxugava uma lágrima. Largou o bichinho no chão e num instante se enfiou na grama alta, são e salvo. E ela foi para casa. O bem derrotara o mal e a floresta estava um pouco mais segura para todo mundo. Bem, na verdade, a cobra que Benedita matou era um predador de roedores. E o lindo ratinho que ela salvou era o vetor de uma doença mortífera. Quando Benedita enxugou a lágrima do olho, um vírus que vivia no pelo do camundongo invadiu seu corpo. E numa adorável manhã de primavera, Benedita, delirando por causa da febre alta, tropeçou ao sair da sua pequena cabana, caiu e morreu. Fim. Ela morreu! Berrou, minhoquinho! Que raio de história é essa? A ideia de me consolar? Puxa, é mesmo. Agora estou repleto de sentimentos amáveis e delicados. Obrigada, papai. Papai minhoco recostou-se na cadeira, tentando manter a calma, mas pensando que o filho tivesse 1 ou 2 neurônios a menos. Olhe, meu filho, disse. Acho que você não entendeu direito o sentido da história.
Veja bem, começou o papai Minhoco. Benedita amava a natureza, mas amar a natureza não é o mesmo que entender a natureza. Ela não só entendia as coisas que via, rebaixando alguns animais e romantizando outros, como também não entendia sua própria conexão com elas. Papai Minhoco fez uma pausa e estreitou os olhos. Ah, as conexões, filho. Essa era a chave fatídica que Benedita não possuía. A chave para a compreensão do mundo natural. Papai Minhoco se recostou, se espichou por todo, até atingir toda a extensão de seus gloriosos 9 centímetros. Por exemplo, nós, as minhocas, lavramos, arejamos e enriquecemos o solo, fazendo com que ele fique adequado para as plantas. Sem minhoca, nada de plantas. E sem plantas, nada dos assim chamamos animais superiores andando por aí com suas preciosas colunas vertebrais. Ele foi se entusiasmando. Que diabo! Nós somos invertebrados, meu filho. Em conjunto, nós é que movemos e transformamos esse planeta. Super-heróis sem coluna vertebral. E é isso que nós somos. E como não tinha nenhum punho para esmurrar a mesa, papai Minhoco simplesmente berrou. Bang! O minhoquinho ficou ali sentado um instante pensando no que o pai acabara de lhe contar. E era verdade, estava se sentindo um pouco melhor em relação ao seu instinto de vida, talvez até um pouco orgulhoso. E aí se lembrou de uma coisa. Nossa, o que é aquilo? Uma raiz? Um cadarço de sapato? Não, é o Minhoco Boy. Tudo bem, já entendi. Ser minhoca não é tão ruim assim, mas você não está certo numa coisa. Sua história não tem final feliz. E você disse que era uma história com final feliz. Engano seu, respondeu o pai. Sendo você uma minhoca, inclinando-se por cima da mesa até quase encostar no rosto do filho, ele abriu um sorriso e disse: E com isso voltamos ao cabelo que você encontrou em sua terra. Ou será que eu deveria dizer? Benedita? Mamãe soltou uma risada, papai uma gargalhada, e o filho franziu o rosto, depois sorriu, depois teve um ataque de riso. Depois todos pararam de rir e o minhoquinho limpou o prato, foi para a cama e teve sonhos maravilhosos. Nota do autor. Bem, para ser sincero, minhocas não costumam sentar-se à mesa reclamando, contando histórias, rindo e assim por diante. Por outro lado, é verdade que elas têm uma mensagem para nós. Fim da história. Quem gostou, bate palmas. Que nós possamos aprender com essa história, a dar valor a todas as coisas, e não somente aquilo que achamos bonito, mas também aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não entende na natureza. Que nós possamos compreender que todas as coisas têm uma parte fundamental no ciclo da vida. Até a próxima Hora da Leitura!